que quando eu estava em casa, parado, porque a gente quando escolhe um ministério, né, eu escolhi pela misericórdia, Deus também me escolheu para estar na Deus Amor, então quando eu não estava em casa, estava fazendo campanha na igreja. Então acho que o irmão Reginaldo falou, irmão, tem campanha lá de quinta-feira. Aí foi quando eu voltei, a irmã estava aqui fazendo campanha. Aí depois da irmã foi essa outra irmã que veio, né? E Deus foi trabalhando, porque o mistério do crente é esse, buscar. Se a gente ficar em casa, o adversário vai oprimindo, né? Agora, quando a gente coloca o propósito de buscar o Senhor, né, as coisas começam a mudar, Deus começa a trabalhar. Minha irmã, na semana que eu entrei aqui, minha irmã já voltou para o marido, né? Glória a Deus. Glória a Deus. E o Senhor revelou, né, que estava dando a vitória para uma pessoa, para uma família de uma pessoa daqui que estava aqui. E naquele dia minha irmã estava voltando para casa, ela ficou até contente que ela estava querendo confirmação. Aí ela falou, o que Deus falou? Falou, Deus estava dando a vitória. Aí de lá para cá, porque quando Deus fala com o crente já sabe que é com ele. Se acalmou no Senhor, graças a Deus, né? Então eu sei que tem efeito a palavra de Deus, né? Vamos ler, vamos orar e depois vamos ler no primeiro capítulo de Gênesis, amém, irmão? Glória a Deus. Pai amado, Pai Santo, confirma a bênção e a vitória da tua igreja que veio até aqui, meu Pai, para te buscar, para receber a tua palavra, receber a vitória, a bênção, meu Pai. Vai quebrando a maldição, as pragas, o olho grande, a inveja, meu Pai, todo mal que venha contra os teus filhos nesta noite, os que estão em casa amedrontados, terra. Eu creio, meu Pai, que teu Espírito está ali, meu Pai, teu anjo está ali guardando neste lugar, meu Pai, porque nós temos proteção divina. Nós cremos, meu Pai, na tua mão poderosa sobre a nossa vida, que o teu Espírito de coragem está nas nossas vidas, meu Pai. A tua palavra de bênção, de vitória está nas nossas vidas, terra. A tua promessa de vitória está nas nossas vidas, meu Pai. E nós cremos nas promessas que estão escritas na tua palavra. Nós cremos que a tua palavra tem poder. E nesta noite nós te agradecemos por mais uma vez, meu Pai. Tu está nos trazendo até aqui para receber a tua palavra. Aqueles que ficaram ali da nossa familiar em casa, meu Pai, que tu venha confirmar a bênção, a vitória, meu Pai. Vai passando a vassoura de forro ali naquela casa, meu Pai. Vai queimando, vai saindo todo mal. Em nome de Jesus Cristo, toda seta, todo espírito escondido aí nos cômodos, vai queimando, vai saindo em nome de Jesus. Irmão, no capítulo 1 de Gênesis, vamos ver aqui rapidamente, que a hora não espera. Vamos ver o que Deus fala conosco nessa noite. Capítulo 1 do livro de Gênesis. Glória a Deus. Glória, glória a Deus. A criação do céu e da terra e de tudo o que neles se contém. Capítulo 1 de Gênesis, amém? Espírito Santo de Deus, glória a Deus. É o número 1, capítulo 1 de Gênesis. Primeiro livro. Aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Irmão, vamos ficar ligados, glorificando o nome do Senhor, né? Que Deus, nós estamos na casa do Senhor e aqui é o lugar de glorificar, né? Interessante que a gente esquece até os problemas quando a gente vem para a casa do Senhor. Amém. Que a gente fica aqui só pensando, né, na glória de Deus, nas bênçãos, nas vitórias, né? Depois que a gente passa dali para cá é só vitória, só pensar na nossa vitória, né? Que Deus, Ele promete, Ele cumpre. Então nós temos que estar ligados com o Senhor, porque Ele vai cumprir a sua palavra de vitória na nossa vida. A criação do céu e da terra e de tudo que neles contém. É o primeiro capítulo de Gênesis, logo no início da Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, vamos ler o versículo 3 da igreja. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o primeiro dia. Versículo 6, a igreja toda. E disse Deus, haja expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas. Amém, irmão? Vamos até aqui. Que Deus fala melhor no nosso coração. Pai amado, Pai Santo, essa é a tua palavra, confirma a bênção e a vitória da tua igreja, no nome do Rei Jesus. Amém. Irmão, pode sentar, amém? Irmão? Amém. Glória a Deus. Irmãos, o cristão, né, o espiritual, a Bíblia fala que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, né?
E essa palavra é interessante, que conforme Deus fala, acontece. Os irmãos, reparou isso? E disse Deus, né? Glória a Deus. E disse Deus, versículo 3, haja luz. E o que houve? Houve luz, né? Glória a Deus. E no versículo 6, e disse Deus, haja uma expansão no meio das águas. O que houve? E haja separação entre as águas e águas. E tudo que Deus falou se cumpriu. Os irmãos, vamos ver agora aqui no capítulo 1 de Jeremias, para os irmãos ver como que Deus faz a sua palavra se cumprir. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo é o teu nome. Espírito Santo de Deus. Olha aí. Glória, glória, glória. Capítulo 1, versículo 4. Glória a Deus, de Jeremias. Glória, glória a Deus. Olha aí. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás. E tudo quanto eu te mandar, dirás. Não tema diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Vamos ver o versículo 9, toda a igreja, capítulo 1 de Jeremias, versículo 9. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na terra. Meu Deus querido, confirma a vitória da tua igreja. Então os irmãos veem, irmãos, que Deus fez se cumprir tudo que saiu da boca de Jeremias, né? O povo até temia Jeremias. Nós estamos estudando a Bíblia, estamos vendo que a palavra do Senhor está se cumprindo no dia de hoje, né? Que Jesus, quando foi batizado ali, João Batista deu testemunho e falou assim: olha, quem me mandou batizar, falou que aquele que eu visse descer o Espírito Santo sobre ele, aquele que eu deveria, né? Que aquele que era o Filho de Deus. E ele realmente testificou ali, através daquela pomba que desceu e pousou na cabeça do Senhor, que aquele era o Filho de Deus. E todas as palavras que Jesus falava, era através do poder do Espírito Santo, né? E até o dia de hoje nós estamos vendo se cumprindo as palavras de Jesus, né? As pessoas até um tempo atrás não acreditavam no cumprimento da palavra, mas hoje até os repórteres que às vezes não são evangélicos, eles dizem: ah, é o Apocalipse, né? Esses tempos atrás aconteceu um fator lá na Europa, que a repórter falou assim: olha, é uma coisa apocalíptica, porque ela estava lá vendo aquilo. Eu não consegui recuperar o vídeo pelo YouTube, porque esses vídeos eles falam, a repórter fala e apaga, mas eu queria ter conseguido aquele vídeo ali para poder evangelizar com aquilo ali, porque é uma pessoa que não é evangélica, fazendo se cumprir a palavra em rede nacional, e ela viu ali como que, eu não lembro se foi a tormenta de água ou se foi o terremoto, eu sei que destruiu tudo. Ela falou assim: olha, aqui aconteceu uma coisa apocalíptica. Então aquilo ali é para a glória do que? De Jesus, da glória de Deus, do Espírito Santo, que fala e cumpre, né? Então nós vemos aqui que nós temos que confiar, né, na palavra do Senhor. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir na nossa vida. Então vocês vão ver que Jeremias era uma pessoa que ele não tinha aquela fé, né, de acreditar que Deus poderia fazer e acontecer na vida dele. E aí no versículo 4 nós vemos o que? Assim veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes que eu se formasse no ventre eu te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. O que diz no versículo 6? Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar. Da mesma forma que Moisés também disse que não sabia falar. Os irmãos for ler no capítulo de no 1 Samuel, quando Saul mandou ali os empregados dele falar com Davi, né, a respeito do casamento da filha dele com ele, os irmãos vão ver que ele também era uma pessoa humilde. E olha que foi o rei Davi que falou. No capítulo 18 de 1 Samuel, os irmãos vão ver uma coisa que Davi falou aqui, que eu estava estudando, que eu achei impressionante, a humildade de Davi, né? Nós sabemos que rei Davi, né, como que é conhecido o rei Davi, mas ele nem sempre foi o rei Davi, né? Os irmãos sabem que quando ele foi ungido ali, ele cuidava das ovelhas, terra, mas ele era uma pessoa humilde. Os irmãos vê tantos irmãos, né, como é sempre pregado isso, tantos irmãos que ele tinha, Jesus escolheu ele, Deus escolheu ele. Os irmãos vão ver aqui, capítulo 18 de 1 Samuel, diz assim, eu vou ter que fazer um resumo mesmo, por causa da hora.
E Saul deu ordem aos seus servos, capítulo 22, capítulo 18, versículo 22. E Saul deu ordem aos seus servos, falai em segredo a Davi, dizendo: eis que o rei te está muito afeiçoado, e todos os seus servos te amam. Agora, pois, consente em ser genro do rei. E os servos de Saul falaram todas essas palavras aos ouvidos de Davi. Olha agora a resposta de Davi, no versículo 23 do capítulo 18. Então disse Davi: parece-vos pouco aos vossos olhos ser genro do rei, sendo eu um homem pobre e desprezível? Está vendo, irmão? Davi se achava uma pessoa pobre e desprezível, terra. Capítulo 18, versículo 23, né? Quando nós estudamos a Bíblia, Deus nos mostra coisas que é uma coisa para nossos olhos é impressionante, porque rei Davi chegar e dizer, no versículo 23, então disse Davi: parece-vos pouco aos vossos olhos ser genro do rei, que seria o rei Saul, sendo eu homem pobre e desprezível? Terra, quando Deus ele ergue a pessoa, né, tira ali do poço, né, às vezes a pessoa vem pobre, Deus faz assentar no meio dos reis. Tem irmãos aí que eles passaram a ser, se candidataram, né, hoje em dia você olha a pessoa, parece outra pessoa, né, da mesma forma que aquele rapaz que ficava ali cuidando das ovelhas, quando ele foi ungido, Deus não olhou a aparência dele, se ele tinha aparência de rei, se ele tinha aparência de cuidador de ovelha. Deus olhou o coração dele, ungiu ele, e ele se tornou a pessoa que ele era. Na guerra, ele era uma das pessoas principais que Saul mandava para a guerra, né? Ele poderia falar: mas por que eu vou mandar esse jovem aí, né, cuidador de ovelha, para a guerra? Deus ungiu, e a Bíblia diz que quando, nesse mesmo capítulo aqui, depois os irmãos estudam no capítulo 18 de 1 Samuel, né, que Saul tentou fazer um laço com os filisteus com Davi, e mandou ele para a guerra. Quando ele voltou, vamos ver se eu acho o versículo rapidinho aqui. Versículo 28 do capítulo 18. E viu Saul e notou que o Senhor, terra, era com Davi, e Mical, filha de Saul, o amava. Então Saul fez o que? No versículo 29 do capítulo 18. Então Saul temeu muito mais a Davi, e Saul foi todos os seus dias inimigo de Davi. Está vendo, terra? Quando a pessoa vê que o Espírito de Deus está com a pessoa, que Deus está com aquela pessoa, porque ele já tentou de tudo, fez todos os tipos de laço, não conseguiu destruir aquela pessoa, ele teme. Mas o Espírito que está nele, às vezes, não vai combinar, né? Porque os irmãos sabem que, às vezes, Daniel estava ali tocando aquela água para sair aquele Espírito ali, enviado pelo Senhor por causa da rebeldia. Então, às vezes, a pessoa pode ser evangélica, mas está com um Espírito diferente, terra, né? Então, a nossa comunhão tem que ser com Deus, né? O cristão vai jejuar, vai orar, vai se separar para Deus. Porque a Bíblia fala que quem ama mais seus parentescos, seu filho, sua mãe, seu pai, mais do que a Deus, não é digno de Jesus, terra. Então nós temos que nos separar em buscar a nossa vitória de Jesus, até para sair do corpo. Quando a pessoa sai, ela sai sozinha, ela não vai sair com a família toda, a não ser que aconteça uma catástrofe, né? Deus me livre e guarde, já aconteça disso aí de acontecer. Mas a pessoa dá conta, ela sai sozinha e fala: agora vai prestar conta, o anjo já vem, vamos embora, né? Então, Deus, ele chama cada um para uma obra. Nós somos uma parte do corpo de Cristo. Então, o nosso corpo, cada parte do nosso corpo tem uma função, né? Às vezes tem uma confusão, que um quer ser o que o outro é, aí não quer pagar o preço, né? E quer ser, eu quero ser isso, isso e isso, mas já não tem a marca de Cristo naquilo ali, porque os irmãos sabem que existe uma marca ali, né? Porque quando Davi foi ungido, né? Deus ungiu ele, rei, acabou, está ungido, né? Eu acho impressionante, irmão, quando a gente estuda a palavra de Deus, como que a gente aprende com Deus, né? Deus mandou o profeta ali, ele já foi com medo, que ele falou: meu Deus, se eu chegar lá para ungir Davi como rei, o Saul vai me matar. Aí Deus falou assim: olha, você diz que vai sacrificar quando passar por ele lá, porque se você, né? Porque tem que ter uma sabedoria. E ele foi ungido a rei, e ele não se tornou rei. A palavra de Deus para Davi foi que ele ia ter um filho, que esse filho ia ficar como rei, e ele não ungiu a Salomão, né? E ele não apareceu em sonho para Salomão, falou: me pede o que você quiser. E ele pediu o quê? Sabedoria para lidar com o povo. Ele não pediu riqueza, nem a morte dos inimigos, terra. E Deus falou: por que você não me pediu riqueza nem a morte dos teus inimigos? Eu vou te dar isso e muito mais. E ele foi o mais rico de toda aquela época, e até o dia de hoje se fala, né, da glória que teve o reino, né, de Salomão, através da palavra de Deus. Deus apareceu em sonho, terra, e falou, né? Em sonho Deus falou: eu vou te dar isso e até mais do que você está me pedindo, porque você não pediu a morte dos teus inimigos, nem riqueza, eu vou te dar sabedoria, né? Então, os irmãos for ver os versículos seguintes, após esse sonho de Salomão,
Deus honrou ele com riqueza e glória, que vinha gente de fora trazendo ouro, e a prata, a Bíblia diz que a prata daquela época era como lixo, de tanta prata que tinha no reino de Salomão, né? Então a palavra de Deus se cumpre em todas as partes da Bíblia que os irmãos for ler, né? Os irmãos for ler em Mateus, os 4 evangelistas, todas as palavras dos evangelistas até hoje são estudadas e vê o cumprimento, e eles comparam, né? Porque eles querem saber a veracidade, se realmente Jesus existiu, e eles chegam à conclusão que os 4 evangelistas estão em acordo, né? O que escreveu Mateus, escreveu João, escreveu Lucas, mas todos eles podem estudar de ponta a ponta os livros, que eles vão ver que é o mesmo Jesus que está falando ali. Então os estudiosos, muitos estudiosos, nós estamos em 2014, já tentaram desmascarar o evangelho. Não, esse aí não existe, Jesus não existe. Existe sim, está comprovado dentro da palavra de Deus. O cristão recebe o Espírito Santo, sabe a diferença que é o que ele era no mundo, o que ele é agora, né, irmão? Os irmãos sabem que muitas pessoas pegam vícios químicos aqui na terra, e ele vai sair até do país para poder se cuidar da fora, e o vício não sai, né? E ele vai para a presença do Senhor, e Deus ensina que nem só de pão viverá o homem. Amém? Vamos glorificar o Senhor com as palmas. Espírito